No vídeo de hoje, vamos falar sobre tendências para 2025. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Bem-vinda, bem-vindo ao canal da Escoférdia no YouTube. Tá no ar mais um É de Farmácia, hoje para falar sobre tendências para 2025. Sim, já, tá na hora. Afinal de contas, a gente já está chegando no fim de 2024. Mas antes, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. Quem tem um negócio, uma empresa, uma farmácia, tem que ficar de olho nas tendências. Assim, não perde as oportunidades. E é sobre as tendências para 2025 no canal Farma que nós vamos conversar no programa de hoje com Joedir Teixeira, professor, consultor, especialista e pesquisador na área de métricas e inteligência de dados, de negócios e PhD em administração. Terceira vez aqui no canal. Joedir, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Viviane, eu é que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no seu canal. Prazer é todo nosso. E o Joedir é super antenado, tanto que todo ano ele vai a Nova York participar da NRF, irá em janeiro de 2025 e quem sabe depois ele não volta aqui para contar pra gente o que ele viu nessa feira, que é a mais importante do mundo, se eu não me engano, né, Joedir? Não sei nem se eu tô falando alguma besteira. É a mais antiga e a mais importante. Ela começou em 1911 e mesmo nos períodos de guerra, são dois períodos de guerra mundial, nunca deixou de ser realizada. Só não teve em 2021, ainda se teve duas versões online, só não teve presencial em 2021. Então, desde 1911. Eu já tenho todas as palestras do ano que vem, todos os temas, todas as tendências do ano que vem. Então, a nossa delegação está pronta e quem quiser fazer parte, depois entra em contato com a gente. Será um prazer encontrar com a gente em Nova York, em janeiro, para ver na fonte, né, as principais tendências, o que está acontecendo no mundo dos negócios, principalmente no negócio farmacêutico, que ele está sofrendo, como todos os negócios do mundo hoje, né, vem passando por um processo de transformação extremamente rápido. E esse processo de transformação que as empresas estão submetidas e têm que participar, têm que estar mudando constantemente para manter-se relevante para os seus público-alvos, o segmento de farmácia é um deles que está sofrendo bastante mudança. Essa E semana, com por muita exemplo, agilidade, né? Com muita rapidez. O varejo farma ele está mudando muito rapidamente. e você sabe, Viviane, que tem dois fatores básicos que fazem com que as empresas precisam mudar. Então, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos vivendo com 5 gerações convivendo ao mesmo tempo. Nós temos boomers, né, nascidos até 64, depois tem os milênios, ou a geração Y, de 84 de 64 a 80, de 80 a 94, a geração Z, a geração Y até 2005, 2010, por aí, e assim a geração Alfa. Então, a primeira vez na história da humanidade, tem 5 gerações convivendo juntas. Cada uma dessas gerações tem um perfil diferente, tem exigência diferente, e essa geração, ela participa nas nossas atividades como cliente, como empregado, como funcionários, né? E como sociedade em geral. Então, esse é o grande desafio. Aliado a isso, vem as novas tecnologias, que essas novas gerações, quanto mais nova geração, mais conectada em tecnologia elas são. E isso provoca uma mudança rápida no mercado e as empresas não acompanham essas mudanças. Então, eu brinco o seguinte: as empresas mudam a velocidade de tartaruga e a sociedade muda em velocidade de lebre. Então, você trabalhar para encurtar essa distância, né, esse gap entre o que pensa o seu cliente e o que você faz, tem uma diferença muito grande. Eu acho que é isso que a gente pode iniciar a nossa conversa por esse caminho. Não, e a farmácia, ela tem o desafio de atender a todas essas gerações, né? Ela atende o jovem,
né, de 20 a 30, enfim, ela tem até o idoso, então ela passa ali, ó, por todos os públicos. E aí o desafio é como atender com qualidade a todos esses públicos, porque cada público tem uma demanda, uma necessidade diferente, uma expectativa diferente. E aí, mesmo que a NRF seja em janeiro do ano que vem, o Joedir já vai antecipar aqui pra gente algumas dessas tendências. E eu já quero falar a primeira, Joedir, que é a digitalização do farma. Você mencionou as tecnologias, vou pegar esse gancho com você. A digitalização do farma, ela não é uma novidade. O farma já vem se digitalizando há um tempo, mas pelo que eu entendi, isso vai ficar ainda mais forte, né? Como tendência, é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, e antes de eu entrar direto nessa tendência, respondendo a sua pergunta, eu quero deixar registrado que hoje uma tendência do mundo dos negócios, que é uma necessidade emergente, né, é a melhoria de processo de gestão, né, de um modo geral, que eu recomendo aqui a quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo, quem vai nos assistir depois, a necessidade de melhoria de gestão. E quando eu falo em gestão, é uma coisa muito simples quando a gente fala em gestão. Gestão, na essência, é aumentar a venda e reduzir despesa, porque o lucro é consequência disso. Como todo empresário, nenhuma empresa sobrevive sem dar lucro, então a gente precisa melhorar o tempo todo, né? O que nós estamos fazendo aqui é para quê? Para aumentar a venda e para reduzir despesa. Para aumentar a venda e reduzir despesa, só tem uma maneira, é mudando os processos. Ou seja, eu preciso, e o que é processos? É tudo aquilo que eu faço, né? Eu não fabrico medicamento, né? Eu tenho todo um processo de eu comprar o medicamento, armazenar esse medicamento, atender o cliente e entregar esse medicamento ao cliente. Tudo isso chama-se processos, né? E ao mexer nesse processo, eu tenho que pensar em 4 grupos de interesse, que são fundamentais. Primeiro, um negócio sustentável hoje, ele tem que manter o cliente satisfeito, né? Para manter o cliente satisfeito, eu preciso entender esse cliente cujo comportamento muda a cada instante, eu tenho que estar acompanhando a mudança de comportamento desse cliente para eu poder atender às suas necessidades e às suas expectativas que estão em constante mudança. Para eu atender bem esse cliente, eu preciso ter o meu grupo de empregados, de funcionários ou como chamam nos Estados Unidos, de associados, né? Eu preciso ter esse grupo de funcionários satisfeito, porque se ele não estiver satisfeito, ele não vai proporcionar uma boa experiência de compra para quando um cliente entrar na sua farmácia, né? Então, eu tenho que ter, e no segmento de farmácia, onde nos outros segmentos eu ainda posso, né, separar o tipo de público. Eu posso ter um que vende para um segmento de mercado só vende produto premium, pode ter outro para vender para jovem, outro para vender para adulto, outro para vender para o pessoal 50 a mais. Tudo isso eu posso fazer. Posso definir o perfil do meu público e, em função disso, fornecer um produto específico. No segmento farmacêutico, eu atendo todo mundo junto. Eu não posso botar uma farmácia só para atender jovem, ou só para atender 50 a mais. Então, eu tenho uma farmácia para atender todo mundo. Então, já começando, o ideal é que eu tenha na farmácia um mix de pessoas para atender compatível com o meu mix de clientes. Aí entra a diversidade, né? Então, as pessoas, os empresários do segmento têm que pensar que eu tenho que colocar 50 a mais para trabalhar, eu tenho que botar negro, eu tenho que botar jovem, eu tenho que botar meia idade. Enfim, eu preciso atender essa diversidade, porque o meu cliente é diverso, existe uma diversidade muito grande do cliente. O terceiro pilar é a sociedade. Então, eu preciso atender a sociedade. E quando eu digo sociedade, a sociedade tem que estar satisfeita, é eu respeitar as leis locais, eu ter cuidado no meio ambiente, usar a economia circular, ter cuidado com o descarte de embalagem, tudo isso aí ligado ao que hoje se chama de ESG, né?
A pauta é ESG. Então, eu preciso estar ligado ao meio ambiente, essa parte de sustentabilidade. E o quarto item é o acionista, né? E o acionista que é o último item do balanço, que é o lucro. Só que o lucro, muitas empresas trabalham só pensando no lucro, e o lucro é consequência de quê? De um cliente satisfeito, de um funcionário satisfeito e de uma sociedade, convivência harmoniosa com a sociedade onde a empresa atua. O segundo, a sua pergunta, você falou sobre digitalização, né? É um caminho sem volta a digitalização. Por quê? Porque o jovem, né, que está entrando no mercado de trabalho, seja ele cliente, seja ele funcionário, ele é uma pessoa digitalizada, né? E a crise da Covid-19, a pandemia da Covid-19, levou até as pessoas de mais idade a se digitalizarem, né? Então, hoje, quem não olha a internet antes de comprar alguma coisa, né? Qual das pessoas com 50, 60 a mais que não tem lá o seu WhatsApp para falar com seus clientes, falar com seus parentes? E não tem o seu Instagram, né? Mas pelo menos o WhatsApp todo mundo tem. Tem o da família, o grupo de família, tem. Então, a sociedade está digitalizada. E se a sociedade está se digitalizando, é essencial que as empresas também, que o sistema, o nosso segmento aqui, que nós estamos falando hoje, que é o segmento farmacêutico, o comércio farmacêutico, também se digitalize, porque é uma exigência dos seus clientes, dos seus funcionários, que elas digitalizam. Então, a digitalização é um caminho sem volta. E ainda mais, né, no nosso segmento. Hoje, o mundo farmacêutico, de um modo geral, para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma historinha aqui rápido para você, Viviane. Nos Estados Unidos, tem dois grandes grupos de farmácia. Você tem a CVS, né, que é hoje tem um brasileiro, o Gui Serrano, de São Paulo, ele é o vice-presidente de desenvolvimento de negócio da CVS. Quando ele chegou na CVS, ele diz, naquela época, ele já dizia que o negócio de farmácia não era mais vender produto, ele tinha que entrar na área de prestação de serviço. Ele fez um projeto e levou esse projeto para o Conselho de Administração. Ele era diretor. Na primeira vez reprovaram, na segunda reprovaram, e quando ele levou pela terceira vez, ele disse: agora tem duas, ou passa, ou eu vou ser demitido. Mas eu vou insistir, e levou. A CVS hoje ele faturava 100% do faturamento, era em cima de venda de produto. Hoje, venda de produto representa 20% e serviço representa 80%. E o grande concorrente dele, que não se digitalizou e não entrou na prestação de serviço, que é a Alblin, anunciou ontem, eu até publiquei nas minhas redes sociais, o fechamento de 1.200 lojas. Ou seja, esse é um exemplo típico. Quem ficar só tentando vender produto, não entrar na área de prestação de serviço, não vai sobreviver nesse mercado. E aí entra a telemedicina, né, que é o caminho, a realização de exames, aí tem que ter uma série de coisas que o comércio farmacêutico precisa olhar, porque o futuro do comércio farmacêutico não está na venda de produto, está na venda de serviço. E aí você está me dando um gancho para uma outra tendência. Realmente, cada vez mais a gente observa farmácias realizando serviços de saúde, que também é uma outra tendência, né? Serviço somado à saúde e bem-estar. Aí acho que a gente já tem umas duas tendências. A farmácia deixa de ser vista como um estabelecimento meramente comercial e reforça uma imagem de estabelecimento de saúde com serviço. Testes rápidos, vacinas, aplicação de injetáveis, orientação farmacêutica. Dia desses, né, eu cheguei numa farmácia e encontrei no balcão da farmácia um panfletinho com um teste rápido sobre TDAH. E aquilo me chamou muita atenção.
Falei, caramba, né? Quer dizer, a farmácia ela tá a todo momento buscando algo diferente, né, para que ela possa ali ampliar o leque de serviços, né? Então existem vários testes que podem ser feitos, né? Existem várias campanhas, por exemplo, protocolos para parar de fumar, protocolos para emagrecer, enfim, uma série de serviços. Então a gente tem aí mais duas tendências, Joedi, serviços e a tendência de saúde e bem-estar, né? Com suplementos, produtos naturais. Você tem aí duas. Isso começou, esse movimento de farmácia começou na França, que a farmácia antes ela cuidava da curar doença, né? O objetivo da farmácia era vender remédio para curar doença. Você estava doente, ia à farmácia. O papel da farmácia que está se invertendo é um local de promover saúde. Então, ao invés de você vai na farmácia para você pegar remédio para curar uma doença, é onde você vai procurar, né, para preservar a sua saúde. Então, é muito mais um setor, um hobby, onde você vai procurar promover um órgão de promoção da saúde do que de combate à doença. Isso está mudando. Então, tudo que está ligado ao bem-estar e qualidade de vida, certamente isso nos Estados Unidos já estava acontecendo. É claro que lá a legislação é bem menos flexível, o papel do farmacêutico lá ele tem uma amplitude de atuação bem maior, mas esse é o caminho. Ou seja, antigamente farmácia só vendia remédio. Hoje já vende remédio, né? Hoje tem o dermocosmético, né? Que é uma área que representa já 30%, 40%, dependendo do segmento das vendas de uma farmácia. Então, além disso, produtos para promover a saúde e o bem-estar. Não é só produto para curar doença. E a prestação de serviço dentro desse conjunto. Então, essa é uma tendência forte que a gente percebe aí, o que está acontecendo no mundo, e os Estados Unidos está muito forte, que a prestação de serviço é o futuro do comércio farmacêutico, não tenho dúvida disso. E isso me leva a pensar também numa outra tendência, que é a tendência da personalização da experiência do cliente. Quer dizer, o cliente busca uma experiência diferenciada quando ele vai à farmácia. Tem até um conteúdo aqui no canal, vou colocar o link aqui para você, que fala sobre a hiperpersonalização da jornada do cliente. Você vê isso também como uma tendência que vai permanecer nos próximos anos, a curto prazo? Isso já é um dos temas que vem sendo mencionado nos últimos anos na NRF, e é um tema forte do ano game, a hiperpersonalização. E agora você tem uma ferramenta, né, que permite você fazer isso, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial vai proporcionar muito isso. E as farmácias, de um modo geral, Viviane, trabalham muito mal isso. Imagine o seguinte: eu sou hipertenso e tomo remédio de pressão. É um remédio recorrente que eu compro todos os meses, e um pacote do remédio, uma caixinha do remédio, tem 7 cartelas com 8, ou são 4 parcelas, 4 cartelas com 7 cada um. 4 vezes 7, 28. 28 dias depois que eu comprar o remédio, acaba, eu tenho que comprar de novo. Pergunta se uma farmácia que tem o seu cadastrado me manda um WhatsApp, que era facílimo, 3 dias antes que eu comprei, fiz a última compra, dizendo o seguinte: o professor Joedi ou Joedi, o seu remédio, o senhor toma um remédio de pressão, esse seu remédio, o senhor comprou na data tal e ele deve estar vencendo. O senhor quer que eu te entregue na sua casa? Isso é o quê? Personalização do atendimento. Ou seja, fácil de fazer. Você hoje pode vender, pode receber pelo WhatsApp. Todo mundo tem WhatsApp. Eu fico assim, e essas empresas, eu estou falando de grande empresa, não estou falando só de farmácia pequena, não. Ela paga um CRM caríssimo. Aí eu pergunto: para que você tem um CRM? Para nada. Porque isso é um cliente que você poderia transformar esse cliente em um cliente fiel, né? Porque hoje eu compro remédio em qualquer farmácia. Isso também é um pouquinho de conveniência, concorda?
Sim, ou seja, nessa é um pouquinho, né? Aqui você junta tudo. Lisa, você junta personalização, conveniência, né? Proximidade com o cliente, que você está próximo do cliente, né? Você cria uma relação de relacionamento, você constrói relacionamento. Tudo que a gente está falando, e talvez não tenha nenhum outro segmento de mercado que seja tão fácil de personalizar como a farmácia, porque normalmente todo mundo tem um remédio de uso contínuo e compra esse remédio cada ano, mês ele compra em uma farmácia. Você não pergunta nem preço, se tivesse isso, você não ia perguntar nem preço para comprar o remédio. É. Um último ponto que eu quero trazer com você, e eu já até comentei, é a conveniência, não só nesse ponto, mas em outros também, e a acessibilidade, né? Por exemplo, farmacêuticos de plantão 24 horas, farmácias drive-thru, e também hoje, importantíssimo isso, acessibilidade para idosos, porque a gente sabe que a população está envelhecendo e o público idoso da farmácia, ele vai crescer cada vez mais. Esse crescimento é irreversível, ele é inevitável, ele vai acontecer. Né? A quantidade de idosos que a farmácia atende hoje não será a mesma daqui a 5, 10 anos. Isso vai aumentar, isso vai crescer e vai crescer exponencialmente. E aí você entende essa acessibilidade também, um olhar para esse público que precisa ter mais acesso, que precisa entender, que precisa ler, que precisa conseguir transitar por corredores, pegar o produto. Você enxerga dessa maneira também? E aí você vai desde a indústria, né? Porque no Brasil, em 1900, em 2040, a população vai diminuindo até lá, e em 2040 ela começa a reduzir. Hoje, se você pegar crianças de 0 a 15 anos, percentual em relação ao total, e de 15 a 30, você vai ver que tem um percentual muito maior de 15 a 30. Então, eu não preciso construir mais escolas hoje, né? As escolas eu tenho que remanejar, porque cada ano reduz o número de crianças na escola e aumenta o quê? O número de 50 a mais, 60 a mais, o número de idosos frequentando todos os ambientes. Então, eu tenho que pensar na acessibilidade, eu tenho que pensar na exposição do produto e tenho que pensar numa coisa que aí eu já vou lá no laboratório anterior. As bulas não serão mais aquelas bulas com uma letrinha pequenininha, né? Eu tenho que começar também, até na embalagem do remédio, né? Começar a pensar, ter o foco nesse adulto, para que eu possa. Eu pego uma caixa de remédio hoje, eu vou olhar, tá, a letrinha pequenininha. Eu tenho que começar a pensar que esse idoso é o meu potencial cliente. Então, eu tenho que começar a pensar em toda a jornada de compra do idoso para eu poder atender essa população. Então, é um alerta que a gente deixa, que a gente precisa estar pensando constantemente, né, na necessidade do meu cliente, eu preciso antecipar essa necessidade, senão o meu concorrente vai fazer e eu vou deixar de ser relevante para o meu público-alvo. Muito bem levantado, É parabéns isso por você aí. levantar esse ponto tão importante aqui da nossa conversa. E a gente tem um conteúdo exclusivo sobre esse público 50 mais, está nesse link aqui em cima, uma entrevista que eu fiz com o Valdomiro Rodrigues da Febrafária sobre acho que sugiro até que você assista, Joedir, ele fala um pouco sobre os resultados de uma pesquisa que o IFEPEC fez com esse público 50 mais, para a gente entender um pouco as preferências, né, falar um pouco de tendência, de como atender a esse público que tem demandas muito particulares por conta da idade. Joedir, a gente ficaria aqui conversando mais 30 minutos, mas infelizmente eu tenho que encerrar por causa do nosso tempo. Existem muitas outras tendências, a gente não tem como falar sobre todas elas aqui, mas quem sabe em outro momento o Joedir volta e conversa um pouquinho mais com a gente. Joedir, muito obrigada, viu, pela sua participação. E pode contar comigo em janeiro. Bom, quem quiser, aqui eu vou fazer o meu, como diz o jornalista, o jabá, né? Quem quiser ir para participar do maior evento de varejo do mundo, eu estou levando um grupo do segmento farmacêutico grande, estou organizando um grupo aí do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Quem quiser participar, entra em contato com a gente. Aqui é Joedir Teixeira, você vai me encontrar nas minhas redes sociais.
A Universidade do Varejo, ao qual eu sou fundador, leva esse grupo há 18 anos e vamos buscar tendência. E quem não puder ir, obviamente, né? Em janeiro, na minha volta, Viviane, você já pode contar que eu vou contar aqui as novidades de tudo que aconteceu, inclusive nas visitas técnicas. A gente faz visitas técnicas lá em Nova York e vamos visitar farmácias, inclusive para mostrar. Vou levar numa sede da CVS, uma farmácia, onde você vai ver tudo isso funcionando, tudo que é novidade, né, do mundo farmacêutico funcionando em uma unidade lá da CVS, né, em Nova York. Muito obrigado aí pelo seu Excelente, convite, eu estou sempre à combinado. sua disposição. Tá bom? Nós que agradecemos, combinadíssimo. Teremos notícias então ano que vem sobre as tendências apontadas na NRF. Conta pra mim aqui nos comentários o que você achou. E aí, você conhece alguma tendência sobre a qual nós não comentamos aqui? Coloca aí nos comentários que tendência é essa, compartilha com a gente. A gente quer saber. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com a sua rede de contatos, isso é super importante. Muito, muito, muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo É de Farmácia. Até lá, tchau, tchau.